nós vamos voltar a todo vapor com a palavra para alimentar sua alma, seu corpo e seu espírito. E nós estamos na série Identidade e o tema dessa mensagem é Deixa de ser gado. Abra sua Bíblia aí comigo ou acompanhe o texto em Gálatas 2, 19, 20, que diz o seguinte: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é muito forte. Tem uma frase de um escritor e filósofo americano, o Ralph Waldo Emerson, e ele dizia o seguinte: Deus constrói o seu templo no nosso coração, sobre as ruínas das igrejas, ou seja, das estruturas físicas e das religiões. Isso é muito forte porque a vida cristã ela é construída e manifesta através de seres humanos. Cada pessoa, ele é um ser único, ele tem as suas próprias características. E a filosofia chama isso de princípio de identidade, o princípio da identidade. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático, ele deixa isso muito bem claro no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, e ele diz sobre essa questão da identidade cristã: examine-se o homem a si mesmo. E ele faz referência justamente ao famoso aforismo do grego antigo, né? Que é aquela frase: conhece-te por ti mesmo. Isso é muito forte. E na vida cristã, você precisa estar bem no aspecto espiritual, emocional, físico, né? Mental, que é relacionado à parte emocional, e também nos seus relacionamentos, que é a parte social. O problema é quando você é abusado emocionalmente através da manipulação de um sistema religioso na sua forma de pensar ou no seu próprio jeito de agir. Daquilo que você gosta para o sistema religioso não seria algo que seria bom, e até no seu jeito de amar você é abusado emocionalmente. E você acaba sendo influenciado a tal ponto que as pessoas tentam manipular até a sua forma de trabalhar. O que você deve trabalhar, o que você não deve trabalhar. E essas pessoas, elas acabam virando um gado da religião. É isso mesmo, um gado da religião. A religião, ela normalmente, ela dita as regras. O que você pode e o que você não pode. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Não existe a liberdade que as escrituras sagradas te ensinam. Na religião existem doutrinas, regras para você cumprir. E você não percebe que isso transforma você em gado da própria religião. Eu sei que isso é pesado para algumas pessoas ouvir isso que eu estou falando. Isso é muito forte. Mas o objetivo aqui é te fazer livre. Você se tornar uma pessoa livre pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, através do nome de Jesus. A manipulação tem o poder de te anular como indivíduo. Na sua forma de pensar, na realização dos seus sonhos, na realização de algumas coisas que você tanto deseja para a sua vida e para a sua família. Você, às vezes, acaba se anulando por causa de uma religião. Entenda isso. O meu Jesus Cristo que eu sirvo, o que eu creio, ele é o Jesus que lavava os pés dos seus discípulos. Hoje em dia eu vejo líderes manipuladores que querem ter os seus pés lavados. Entende uma coisa? Não negocia a sua identidade quando você ouvir manipuladores dizendo para o seu gado que se pensar diferente que eles, você está fora da visão. Você tem que me honrar. Você tem que me honrar como o seu líder maior e supremo. Querido, entenda uma coisa. Se existe alguém que precisa aprender a honrar
alguém na sua vida, você primeiramente honra as Escrituras, honra a palavra de Deus, honra aquilo que Deus diz ao teu respeito, os planos que Deus tem para a sua vida, os planos que Jesus planeja liberar para o seu coração. Jesus é a própria palavra de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele é a palavra. Ou seja, aquele que é a palavra estava com Deus e era o próprio Deus. Nós estamos falando aqui de você conhecer a Cristo para você ter realmente a sua identidade restaurada e não viver como um gado manipulado. Nós estamos falando aqui tanto de gado, mas você deve estar perguntando, mas afinal, o que é ser gado? O que ele está querendo falar sobre o que é ser gado? Gado, na verdade, é a pessoa que ela é influenciada facilmente, é aquele que não tem opinião própria, é quando alguém manipulável escolhe alguém para se tornar o seu manipulador. E eu quero, sem nenhum posicionamento político, mas utilizar aqui um exemplo. Eu só vou utilizar um exemplo, ok? Sem posicionamento político. E o grande termo gado, ele ganhou muita força quando foi utilizado na política brasileira, né? Os famosos gado do Bolsonaro. Eu já vi marido se separar de mulher por pensamento político diferente. Eu não estou falando que me contaram. Eu já vi marido se separar de mulher por pensamento político diferente. Porque ele dizia, hashtag eu sou gado do Bolsonaro. O cara é tão defensor que é comparado a gado. Entenda uma coisa, você precisa entender que na sua vida você faz perguntas. E quem nunca foi gado? Eu já fui gado. Eu já levantei bandeira de quem eu não deveria. Porque era influenciado facilmente. Até o momento que você para pensar. E aí você precisa ter as suas atitudes. Se não tiver atitudes, eu posso continuar sendo um gado sem uma identidade. Então eu preciso restaurar a minha identidade para que eu não me torne gado de outros homens, gado de um sistema religioso. E você se posiciona para que você entenda bem o propósito de Deus sobre a sua vida, para onde você está indo, por que você utiliza essa identidade cristã. Eu vejo hoje muita gente que se posiciona muito bem nas redes sociais, sabe lamber as suas feridas, se expor como feridento, que às vezes é, mas não sabe se posicionar diante de Deus, porque falta identidade de Cristo. Falar bem de política nas redes sociais sabe, falar mal dos outros também sabe muito bem, mas se posicionar como cristão, querido, tem muita gente que é gado aí e não está se dando conta. Hoje a gente pode encontrar pessoas que são tão vazias que se tornaram consumidoras de conteúdos. E esses consumidores aí de conteúdo, eles buscam ser gado de quem é o cara da hora? Quem é o cara? Aí eles escolhem assim na internet. Ah, você já ouviu fulano de tal? Já ouviu aquele cara? Nossa, que bênção! Oh, esse é o cara da hora, né? É assim, parece que o cara descobriu a roda. Pelo amor de Deus, meu irmão, precisa pensar, parar para pensar, ser humilde e entender que o fato de você ser humilde para entender o Evangelho faz de você uma pessoa que entende que é ser humilde, ok? Tem uma situação no Evangelho que eu acho que é o nosso grande desafio, né? O Evangelho, ele é simples e o difícil é ser simples, né? E às vezes as pessoas confundem ser humilde com pobreza. E não é ser pobre. Eu não preciso fazer voto de pobreza para ser humilde. Eu não preciso ser um franciscano, fazer um voto de um franciscano para ser humilde. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas possuem é dinheiro. Por isso que elas normalmente fazem essa comparação. Ou outras que querem ter dinheiro e não conseguem e acham que, eu sou humilde. E confunde as coisas, confunde o significado das palavras. Ok?
falta, às vezes, na nossa vida fazer o que Jesus fez e ensinou, a abandonar a modelagem da mentalidade antiga, da mentalidade religiosa, para seguir a Jesus. Faz o que a palavra está dizendo, faz o que a Bíblia está dizendo para você, o que Jesus está dizendo para você. Lá em Mateus 16, 24, 25, diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perder a vida por minha causa, a encontrará. Eu tenho certeza que você deseja ter uma mudança na sua vida. Mudar aqui, ó, a modelagem do pensamento, mudar o modelo mental. Romanos 12, 2 diz: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, da sua capacidade de entender, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que você entenda algumas coisas, porque às vezes nós recebemos tanta informação que nós não sabemos como colocar num funil e desmistificar alguns pensamentos que são passados para as nossas vidas. E eu quero desmistificar um pensamento que é muito normal nos últimos anos, na nossa forma de pensar cristã, e isso se tornou muito forte na vida de alguns, e eu percebi isso, e eu fui para a palavra de Deus para entender que, na verdade, eu preciso cair na real, o que a palavra diz e o que outras pessoas dizem. Tem uma palavra, tem uma frase de um palestrante motivacional americano, e ele diz, é o Jim Rohn, ele diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se essa frase for verdade, Jesus era para ser a média de quem? Dos fariseus? Dos que ensinaram para ele? Dos discípulos? Do impulsivo, ansioso, impaciente Pedro? Do manipulador João? Do incrédulo Tomé? Do traidor Judas? Era para Jesus ser a média de quem? Me fala aí, vem comigo aqui, eu estou aqui junto com você, na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver, no seu trabalho, eu estou junto com você. Jesus era para ser a média de quem? Se eu assumir essa frase como um pensamento verdadeiro. Essa filosofia foi disseminada por gurus gospel, que você gosta tanto às vezes de assistir e não parar para pensar como se fosse a verdade. E muita gente tem comprado essas marmitas prontas aí como se fosse verdade. É muito gado, irmão. É muito gado. Deixa de ser gado. Isso é ser gado demais. Entenda bem, você não é fruto do meio. Você não é fruto do meio. Eu quero acreditar nisso, que você pensa dessa forma, que você é aquilo que a palavra de Deus diz para influenciar outras vidas e não ser um gado influenciável. Chegou a hora de você acreditar no que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Tem um versículo lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o profeta, ele recebe uma palavra de Deus e Deus, é claro, no coração dele diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento científico, é um conhecimento de relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal, de entender como Deus fala com você. E Deus fala com você através das escrituras, da palavra. E aí, essa é a grande limitação. Por que eu não tenho tempo para a palavra de Deus e tenho tempo para tantas outras vozes que acabam me fazendo ser um gado? Tantas vozes que me influenciam, menos a palavra de Deus. E aí não conhece Deus porque não se relaciona com Ele, não se relaciona com a palavra, que é o próprio Deus. Porque às vezes acaba se tornando fraco na palavra, ou seja, não tem alicerces, não tem estrutura, não tem fundamentos,
E isso acaba te destruindo em relação ao cumprimento dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Para com essa obesidade de informação. É tanta informação que você adquiriu durante os cursos, treinamentos, conferências que você pagou tão caro e não valorizou aquilo que é dado gratuitamente para você, que é a palavra de Deus. Você tem tanta informação que inchou a cabeça. Não coloca nada em prática na sua vida. Ô, cabeção, deixa eu te falar algo. Começa a colocar a palavra em Deus em prática, sobre a sua vida, as escrituras em práticas. Comece a se relacionar com Deus. Para de pensar em relação à questão de você se sobressair no conhecimento. E sobressai a sua identidade de quem você é em Cristo, para as pessoas olharem para a sua vida de forma diferente. Ainda que todos venham fazer errado, deixa eu te falar uma coisa, ainda que todos venham fazer errado, o errado continua sendo errado, e isso não muda, e eu vou te provar isso para você, eu vou provar isso para você aqui, pare para pensar na história, o que fez Martinho Lutero, que foi um grande reformador, romper com o sistema religioso. Porque ele fez perguntas, e às vezes faltam perguntas para Deus. Senhor, por que isso? Jesus, por que disso? Jesus, por que daquilo? São perguntas que você precisa ter, ao invés de correr atrás de tantas respostas sobre a tua vida que você não tem encontrado. Martinho Lutero foi o grande reformador porque ele fez perguntas a Deus. Porque a maioria do mundo era gado do sistema religioso. Martinho Lutero queria deixar de ser gado, porque o relacionamento dele com Deus era muito mais forte. Não tenha vergonha, não é pecado fazer perguntas. Faça perguntas, analise você, como você está diante das perguntas que você tem perguntado para Deus, que você quer tanto que Deus fale contigo, e às vezes você esquece de buscar aonde Deus está, que é justamente ali na palavra de Deus, é ter um relacionamento em oração, e Deus te faz ser tão racional, que Isaías 1,18, ele diz o seguinte: venham, vamos refletir, diz o Senhor, vamos refletir juntos. O Senhor diz assim, tem uma versão que Isaías 1,18 diz: vinde e arrazoemos. Vem, eu te fiz um ser racional para você se relacionar comigo. Vamos construir pontes, construa pontes no seu relacionamento com Deus e busque essa identidade através do relacionamento com Deus. Você se tornará mais parecido com Jesus. Entenda. Nossa, é muito forte isso. O que eu estou vivendo hoje está relacionado com o que eu vou sempre me permitir viver. O que eu estou vivendo hoje está relacionado ao meu relacionamento com Deus, o que eu aprendi, o que eu estou disposto a me desapegar, o que eu estou disposto a liberar o meu coração para viver. Quando você não domina você é dominado, seja pelas suas emoções, seja por outra pessoa, seja pelo diabo. Então chegou a hora de você ser um ser livre, você viver a sua própria identidade, você ser você. Deixa você ser você e deixa de ser gado. E construir um relacionamento de fé, através da fé, da caminhada, da convicção, é acreditar no teu potencial. Às vezes você se vê como um Zé Ninguém, talvez você valorizou muito mais outras pessoas, o que os outros disseram para você, do que a sua convicção de quem você é em Deus. E você hoje está sendo tirado as vendas dos seus olhos, para que você deixe de ser gado de um sistema religioso, gado de pensamentos que te dominam, que te destroem. Você precisa ser livre e romper com algumas coisas que você permitiu e aceitou viver durante anos da sua vida, durante toda a sua vida. Você se permitiu ser gado, se permitiu ser influenciado, e
deixar aquilo que Deus sempre ministrou no seu coração, dizendo: eu sei que Deus vai fazer, um dia Deus vai fazer, e Deus está fazendo quando você tiver uma atitude, quando você aceitar romper, se permitir ser livre de abusos emocionais, e eu vou ser forte agora, livre de estupros emocionais, porque são abusos que te marcam. E você tem vivido isso durante anos, permitido viver isso durante anos sobre a sua vida. E eu quero te convidar a romper isso através da fé. Você acreditar no teu potencial, em quem Deus te chamou para ser. Para romper com sistemas, romper com barreiras, romper com tudo aquilo que você achava: mas isso não tem na palavra de Deus. Será que isso é verdade? É verdade aquilo que a palavra de Deus diz e pensa ao teu respeito, para você viver algo novo e poderoso. Chegou a hora de criar vínculos mais profundos com Deus, romper essa dimensão da forma que as pessoas às vezes te apresentam um evangelho tão manipulável que você aceita se submeter a isso, porque você não acredita no teu potencial mais. Você acredita mais no potencial dos outros do que no seu potencial. Eu quero te convidar a romper através daquilo que Deus projetou para a sua vida, e aquilo que Deus projetou para a sua vida você só pode alcançar através da fé. A fé que te faz ser mais parecido com Deus, a fé que vai rasgar o teu coração e você acreditar muito mais no potencial de Deus do que naquilo que os teus olhos têm visto. E eu quero orar por você, para você romper hoje e deixar de ser gado de um sistema. Os sistemas sempre vão te informar, mas essa informação não significa que ela é verdadeira, não é o que Deus pensa ao teu respeito. O que Deus pensa ao teu respeito é para te levar num novo nível. Às vezes Deus te esconde em determinadas situações, sabe por quê? Para que você possa olhar para dentro de você e romper o seu próprio limite. Quantas vezes Deus me fez olhar para dentro? Porque às vezes buscamos tanta transformação no mundo exterior, esquecemos de escrever a história dentro de nós, a história de Deus escrita dentro de nós, através de nós. As pessoas estão nos lendo como cartas vivas, como diz as Escrituras. Nós somos como cartas vivas, para que outras pessoas possam fazer essa leitura. E eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu romper, pela a sua jornada de fé. Chegou a hora de você experimentar algo sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu não falo no meu nome, eu falo no nome daquele que é mais poderoso, daquele que é soberano, daquele que nenhum rei tem mais autoridade que ele, daquele que é supremo, daquele que é vivo, daquele que é santo, daquele que está aqui para mudar a história da nossa vida. Eu quero convidar você, eu quero orar por você, aonde você está, sendo você cristão ou não cristão, evangélico, católico, espírita. Eu não quero saber a tua religiosidade, o sistema religioso que te fez gado. Eu quero orar por aquele que te faz livre, Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, agora eu oro para que o teu coração seja impactado aí pelo poder de Deus. Que você seja livre de qualquer cativeiro emocional, de qualquer prisão que te fez escravo de um sistema, de uma geografia, de um pensamento manipulador, para que você restaure a sua identidade em Deus. Aonde você foi abusado emocionalmente, nos seus valores, estuprado emocionalmente, que te marcou tua vida, marcou tua história. Eu quero decretar agora a tua liberdade em Cristo para viver um novo tempo, viver algo novo, para resgatar essa identidade de ser a semelhança, a imagem do Cristo, em nome de Jesus. E para você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido agora a dizer aí embaixo, confessar com os teus lábios: eu quero Jesus. Escreve aí: eu quero
eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vai aparecer aí o telefone na sua tela para você entrar em contato conosco. Em nome de Jesus, que essa palavra seja marcante no seu coração. E eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem. Deixa de ser gado com outras pessoas. Tem um botão aí nas suas redes sociais que você pode compartilhar essa mensagem, enviando para outras pessoas que você acha que elas são gado. Gado do sistema, gado da sociedade, gado da política, gado da religião, gado de outros homens, para que elas possam experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus para mudar e transformar a história da vida delas. Compartilhe essa mensagem e vamos seguir adiante em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos nessa em nome de Jesus.